importância da ortodontia na infância precisa ser vista de uma forma essencial para a saúde dos pequenos. Um acompanhamento desde cedo ajuda a prevenir problemas futuros e evitar transtornos na ortodontia. E é por isso que estamos aqui na Clínica Odontológica CIOD para conversar com o Dr. Paulo Maia. Bom dia. O programa Saúde Bucal tem a honra de conversar hoje com ele que está há mais de 15 anos trabalhando na cidade na área da ortodontia. Estamos aqui hoje com o Dr. Paulo Maia, ele que é ortodontista, ele que é professor universitário. Dr. Paulo, primeiramente eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Quero que o senhor saiba que a casa é sua e que o senhor sinta-se à vontade para a gente conversar hoje sobre odontologia, que eu sei que é uma área que o senhor domina bastante. Bom, Felipe, eu que agradeço a presença de vocês aqui e a honra de ter me convidado para a gente poder conversar um pouquinho a respeito dessa especialidade da odontologia. Dr. Paulo, a primeira pergunta que eu lhe faço hoje é qual que, na sua visão, qual que é a importância da ortodontia para o tratamento com crianças? Felipe, o tratamento ortodôntico ele pode ser iniciado na primeira infância. Dependendo do problema que a criança tenha, que a criança apresente, esse tratamento ele pode ser imediatamente iniciado a partir do diagnóstico pelo ortodontista, pelo especialista em ortodontia. Dr. Paulo, nós temos uma pergunta do nosso telespectador e a gente queria que o senhor respondesse. Vamos assistir ela. Dr. Paulo, com quantos anos a criança pode usar aparelho? Bom, essa pergunta ela é bastante pertinente, porque isso daí é uma dúvida que a maioria das pessoas tem. O fato é que, a partir do momento que seja diagnosticado um problema, essa criança ela já apresenta condições de ter algum tipo de tratamento em relação a aparelho ortodôntico. Tá? A única ressalva que nós fazemos é que a criança ela precisa ter uma aceitação a esse tratamento. Ela precisa aceitar o tratamento. Porque muitas das vezes na primeira infância ou na infância, esse tratamento ele é feito com aparelhos removíveis, que precisa da compreensão da criança e precisa principalmente da colaboração da criança. Dr. Paulo, nós, dentistas, sabemos que quem mais acompanha os filhos ao tratamento são as mães. Então, eu queria fazer uma pergunta para o senhor a respeito do aleitamento materno. Nós já sabemos que o aleitamento materno tem várias vantagens. Tantas vantagens para a área da saúde bucal como da saúde sistêmica. Aonde que o aleitamento materno entra com suas vantagens na dentição de uma criança? Certo. O aleitamento materno ele é importante para o desenvolvimento facial. Tá? Então, a criança que ela é amamentada naturalmente, ela tem um desenvolvimento facial facilitado justamente pelo exercício que é feito no ato da sucção da mama. Então, é extremamente importante que haja esse processo de amamentação, que as mães sejam orientadas e incentivadas a fazer esse aleitamento, essa amamentação. Dr. Paulo, eu imagino que seja uma dúvida que está na cabeça de vários telespectadores. Algumas mães querem comparar a erupção dos dentes dos seus filhos, às vezes com o dente do irmão, com o dente do vizinho. Quais os dentes e quais as fases principais que a gente pode estar aqui falando para o telespectador em relação à erupção dos dentes? A dentição permanente, ela inicia por volta de 6 anos de idade, com a troca dos primeiros dentinhos de leite, que são os dentes descidos, na região anterior, tanto inferior como superior, e por volta dos 6 anos de idade também, erupciona o primeiro molar, que já é um dente permanente. Então, por volta de 6, 7 anos de idade, o último dentinho que erupciona, que nasce na boca da criança, já é um dente permanente. Então, para você aí de casa, que às vezes tem dúvida em relação à erupção dos dentes do seu filho, da sua filha, o Dr. Paulo estava ressaltando que a partir dos 6 anos, aquele dentinho que nasce lá atrás não é mais um dente de leite.
Então já merece, doutor Paulo, um cuidado redobrado, que é um dente que não vai mais sair. É um dente que já é permanente, né? Paulo, nós sabemos que quem trata das crianças são os odontopediatras. Como que existe essa conexão da odontopediatria com a ortodontia? Felipe, eu acho extremamente importante sempre haver uma conexão entre as especialidades. E nesse caso, especificamente com a odontopediatria. Né? A partir do momento que a criança, na verdade, o primeiro contato que a criança tem, normalmente é com o odontopediatra. E a partir daí, dependendo das necessidades que a criança tem de tratamento, vai haver as indicações para o ortodontista ou para outras especialidades mesmo. Então, eu acho extremamente importante esse contato entre o ortodontista e o odontopediatra. Doutor Paulo, tem como a gente continuar essa nossa conversa dentro do seu consultório? Claro que sim, a clínica está de portas abertas. Vamos lá? Vamos. Vamos para o rápido intervalo comercial e já voltamos com o Dr. Paulo Maia para falar sobre ortodontia na infância. A Radiologia Bucal é um centro de radiologia odontológica completo, que há 13 anos oferece exames precisos e rápidos resultados. Aqui você encontra um ambiente amplo, moderno e profissionais especializados. Dispomos de exames radiográficos digitais extra e intrabucais, diagnóstico bucal, tomografia computadorizada, documentação ortodôntica e todas as especialidades. Radiologia Bucal. Voltamos aqui de dentro do consultório do Dr. Paulo Maia. E, Paulo, lá fora a gente estava conversando a respeito da conexão entre o odontopediatra com o ortodontista. Agora, temos também uma conexão entre o ortodontista junto com o otorrino e o fonoaudiólogo. Onde que entra essas especialidades no tratamento ortodôntico? Olha, Felipe, essas três áreas, essas três especialidades, na verdade, elas estão muito ligadas, estão intimamente ligadas. Então, é importante cada profissional em sua área, logicamente, ele saber até onde vai o seu limite de atuação e quando ele pode atuar, quando ele deve atuar e quando ele deve indicar o paciente. Na verdade, o que a gente deve visar é o bem-estar do paciente, independente da especialidade que seja necessário para o tratamento dele. É extremamente importante o profissional, tanto o ortodontista como o otorrino e o próprio fonoaudiólogo, saber indicar para o colega. Paulo, nós temos uma pergunta de um telespectador. Vamos assisti-la? Doutor Paulo, uma criança que chupa dedo, ela vai ter algum problema na dentição? Essa é mais uma pergunta interessante, porque o hábito de sucção, ele pode ser tolerado até por volta dos 4, 5 anos de idade na criança. A partir dessa idade, todo hábito deletério, ou seja, que potencialmente pode causar algum mal à criança, ele deve ser reprimido. Tá? Até por volta de 4, 5 anos faz parte do desenvolvimento normal da criança e a partir daí deve-se intervir no intuito de coibir esse ato. Paulo, qual que é os principais hábitos que a gente pode estar citando aqui? Olha, um hábito muito frequente é o hábito de sucção digital, de chupar dedo. Então, muitas crianças apresentam esse hábito aí, tá? E às vezes, aqui no consultório, nós recebemos pacientes adultos até que desenvolvem ainda esse hábito de chupar o dedo. Paulo, em relação à chupeta, ela acaba trazendo um problema para a criança ou não?
A chupeta, assim como o hábito de chupar o dedo, de sucção digital, ela deve ser tolerada até por volta dessa idade, que eu acabei de falar, por volta de 4, 5 anos de idade. A partir daí, já deve ser reprimido esse ato. Doutor, nós sabemos que hoje, na odontologia em que vivemos, na odontologia moderna, fazemos de tudo para que não haja perca dentária. O senhor acha que a perca dentária é um fator importante para os problemas ortodônticos? Sim, com certeza. Todo elemento dental, sendo ele da dentição decídua, sendo ele um dente de leite ou na dentição permanente, a segunda dentição, deve ser preservado. Então, qualquer perda que tenha, desde que seja precoce ou inoportuna, isso daí com certeza deve ser evitado no paciente. Isso daí vai trazer problemas na oclusão, na articulação desses dentes. Doutor, acabamos de falar que a perda dentária é um dos fatores que atrapalham na dentição. Quais outros fatores podemos citar agora para os nossos telespectadores que atrapalham também nesse alinhamento dos dentes? Junto com a perda dos dentes, nós podemos associar fatores genéticos. O próprio hábito, os hábitos deletérios, são hábitos de chupar dedo, de chupar caneta. Nós podemos associar isso daí à falta de amamentação, como nós já falamos no início. Doutor, e a cárie dentária, ela entra também como um fator desse? Sim, a cárie dentária ela é um fator causador de má oclusão. Paulo, a gente escuta muito falar sobre manter o espaço que foi perdido. Falamos já de perda dentária. Em relação a isso, o porquê de manter esse espaço do dente que foi extraído? Qual é essa finalidade? Felipe, na troca da dentição decídua para a dentição permanente, tá? Todo dente decíduo, todo dente de leite, ele tem um sucessor permanente. Se houver uma perda precoce desse elemento decíduo, desse elemento de leite, com certeza isso daí vai trazer problemas na dentição, na segunda dentição. Então, fica um recado, doutor Paulo, para o pessoal que está em casa, que tem que ter essa preocupação com a prevenção, para que não haja a perda dentária. Porque depois que há, aí já começa um grande tratamento para manter esse espaço e para alinhar os dentes novamente. Doutor, em relação ao tratamento ortodôntico na criança, a partir de que idade ela pode receber esse tratamento? O tratamento ortodôntico, ele deve ser iniciado a partir do momento do diagnóstico do problema e desde que a criança aceite o tratamento. Então, tem tratamentos que podem ser iniciados por volta de 4 anos, 5 anos de idade, desde que a criança aceite esse tratamento. Em relação ao tratamento, quais os dispositivos que a ortodontia moderna hoje tem para tratar as crianças? Felipe, a gente pode, na verdade, a ortodontia, a especialidade da ortodontia, a gente pode utilizar aparelhos tanto fixos como aparelhos removíveis. Então, na dentição permanente, normalmente são utilizados aparelhos fixos, que são os brackets, que podem ser brackets metálicos ou brackets de porcelana, que são os estéticos, que têm a finalidade de fazer o alinhamento e o nivelamento desses dentes. E aparelhos também que podem fazer a movimentação da própria arcada dentária, da mandíbula ou então da maxila. Quer saber mais sobre o assunto? Quer mais informações sobre tratamento ortodôntico? Nos aguarde. O programa Saúde Bucal volta já. A Radiologia Bucal é um centro de radiologia odontológica completo, que há 13 anos oferece exames precisos e rápidos resultados. Aqui você encontra um ambiente amplo, moderno e profissionais especializados. Dispomos de exames radiográficos digitais extra e intrabucais, diagnóstico bucal, tomografia computadorizada, documentação ortodôntica e todas as especialidades. Radiologia Bucal. Voltamos com o último bloco
do programa Saúde Bucal. Um programa que está no ar para passar para você aí de casa uma visão mais moderna, uma visão mais atual sobre odontologia. E hoje estamos aqui com o Dr. Paulo Maia, conversando sobre ortodontia. E temos uma pergunta, doutor, de um telespectador. Eu quero que a gente responda essa pergunta para ele. Doutor Paulo, uma criança de 9 anos com os dentes tortos, o que fazer? Bom, por volta de 9 anos de idade, a criança se apresenta na dentição mista. Então, nessa fase, às vezes, aparecem espaços entre os dentes. E isso daí é perfeitamente normal, isso daí é fisiológico, isso faz parte do desenvolvimento da dentição da criança. Logicamente, é interessante que a criança ela seja levada ao dentista, ela seja levada ao especialista, para que ele sim possa fazer o diagnóstico correto e determinar se nesse momento é preciso fazer algum tipo de intervenção ou apenas aguardar o desenvolvimento natural da dentição. Doutor, a gente conversou bastante sobre essa busca pelo alinhamento perfeito da dentição. Mas a pergunta que eu lhe faço agora, o porquê de ter esse cuidado, de buscar esse alinhamento na infância? O alinhamento dos dentes é extremamente importante, porque determina uma função e determina uma estética também para o paciente, para o indivíduo. Então é importante que o alinhamento, que seja feito esse alinhamento e o nivelamento dos dentes, para que a pessoa, para que o indivíduo ele possa ter a sua função e a sua estética preservadas. Doutor, tem um tratamento hoje na ortodontia que está em bastante evidência, que são os expansores. Explica para o pessoal aí de casa o que é esses expansores. Certo. Tem determinados problemas que atingem não só o dente, mas atingem também a base óssea. Então atingem o osso nos quais os dentes estão inseridos. Então, às vezes, é necessário que seja feita uma expansão desse osso, um alargamento desse osso, né? Um aumento da dimensão desse osso. E isso daí é possível na ortodontia com aparelhos chamados de aparelhos expansores, que normalmente são aparelhos fixos e que proporcionam uma abertura da maxila, para que haja mais espaço para o alinhamento dos dentes. Doutor, normalmente, tem como a gente já traçar um tempo de uso para esses aparelhos ou não? Olha, em relação à expansão, normalmente se faz essa expansão em torno de 6, 7 meses o uso desse expansor. Em relação a tratamento ortodôntico, depende do tipo de problema que o paciente apresente, mas em média um tratamento ortodôntico ele dura em torno de 24 a 30 meses. Em respeito à mastigação, existem pessoas que mastigam apenas de um lado, outras mastigam de outro. Existe algum problema de mastigar apenas de um lado? Isso é prejudicial? Isso pode ter influência no desenvolvimento da musculatura facial. O ideal é que essa mastigação ela seja balanceada, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Doutor, em relação à fonação, existem crianças que têm um problema de falar por um problema que nós dentistas sabemos diagnosticar e diagnosticamos como mordida aberta. O que você tem para falar para as pessoas que estão aí em casa sobre essa mordida aberta? Bom, a mordida aberta, ela pode ser causada, ou normalmente ela é causada em decorrência de um hábito. Ou um hábito de chupar o dedo, de sucção digital, o hábito de chupar a língua pode causar uma mordida aberta. E essa mordida aberta ela vai interferir na fonação, porque a língua acaba perdendo referências na boca. Né? Então isso daí pode com certeza causar algum tipo de problema e interferência na fonação da criança. Paulo, existem crianças que respiram pelo nariz, outras respiram pela boca, outras respiram pelos dois. Qual que é o correto? E há algum problema de respirar apenas por um dos dois? Olha, Felipe, a respiração ideal é uma respiração predominantemente nasal, ou seja, pelo nariz. A partir do momento que a criança começa a desenvolver o hábito de respirar mais pela boca, isso daí pode acarretar problemas na oclusão, na articulação
e outros problemas ainda de ordem geral. Então, o ideal é que, a partir do momento que essa criança ela seja examinada ou pelo odontopediatra ou pelo ortodontista e seja detectado esse problema de respiração oral, que essa criança ela seja encaminhada, seja indicada para o profissional qualificado, que no caso é o otorrino, para que seja feito um exame e os tratamentos que sejam pertinentes. Hoje nós tivemos a enorme satisfação de estar com o Dr. Paulo Maia. E, doutor, muito obrigado pela sua presença. É sempre muito bem-vindo para a gente, pessoas como o senhor, que já tem uma história na cidade, na região, já tem vários anos de especialização. E lhe faço sempre um convite para o senhor voltar na hora que quiser. A casa é sua, a casa é nossa, a casa é do telespectador. Muito obrigado pela sua entrevista. Felipe, eu que agradeço essa oportunidade de poder passar um pouco de informação para a população. E o trabalho de vocês vocês estão de parabéns com o trabalho de vocês, prestando esses esclarecimentos à população, porque sempre é bom a informação. Doutor Paulo, quando nós pensamos nesse assunto, a primeira pessoa que nos veio à cabeça foi o senhor. Pelo tempo de trabalho, pelo tempo de atuação que o senhor tem na cidade. E hoje a gente teve uma conversa muito bacana sobre odontologia, sobre ortodontia nas crianças, que nós sabemos que tudo começa na criança, porque quando tem um acompanhamento desde cedo, mais na frente não vai ter muitos problemas. Então, o que o senhor pode deixar para o pessoal aí de casa sobre o assunto? Dê suas considerações finais. Felipe, é importante salientar, é importante todos nós sabermos que a prevenção ela é muito mais importante, muito mais barata do que o processo curativo. Então esse trabalho de vocês justamente visa isso daí, visa com que a população ela tenha mais conhecimento e por conta disso daí possa prevenir os problemas que poderão aparecer. Inclusive aqui nós temos a nossa clínica, tem uma página no Facebook, o nome da clínica é CIOD, então quem quiser acessar depois a página no Facebook, lá nessa página vai ter várias informações, poderá ser feito vários esclarecimentos a respeito de vários problemas da odontologia. O programa Saúde Bucal encerra aqui. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua atenção. E para encerrar sua manhã de uma boa forma, estamos aqui hoje com a dupla Luísa e Maurílio para cantar uma música para a gente. Muito obrigado. Esperamos você aí de casa no próximo sábado, 11h30 da manhã, na TV CRC, Canal 4, afiliada à Rede Bandeirantes. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Trouxe meu colchão pra sala, hoje vou dormir aqui. Pois não quero relembrar os momentos que vivi. O som que a gente usava tem perfume de jasmim, tanto me agradava, hoje não faz bem pra mim. Depois que você foi embora, entrou outra em seu lugar, que é só quando eu me deito que ela vem me visitar. Passa a mão em meus cabelos, insiste muito em me beijar, e eu com delicadeza peço pra se afastar. E eu não quero compromissos, nem tampouco me apegar, nem novelas tenho visto, dá vontade de chorar, de chorar.
lugar. Roubou meu coração, se chama solidão. A Radiologia Bucal é um centro de radiologia odontológica completo, que há 13 anos oferece exames precisos e rápidos resultados. Aqui você encontra um ambiente amplo, moderno e profissionais especializados. Dispomos de exames radiográficos digitais extra e intrabucais, diagnóstico bucal, tomografia computadorizada, documentação ortodôntica e todas as especialidades. Radiologia Bucal.